Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sim, último vídeo do ano, último vídeo de 2023. Espero que todos tenham um feliz ano novo, mas hoje ainda é sábado, dia da gente falar sobre macroeconomia. E semana passada eu acabei falando sobre Bovespa chegando a 160 mil pontos. Encontrei muitos comentários pertinentes ali falando sobre riscos que podem acontecer e a renda variável é sempre uma possibilidade de risco. Então hoje eu quero elencar aqui alguns pontos, acho que vão ser 3, mas pode ser que sejam 4 pontos que podem acabar fazendo com que a previsão fure, ou seja, que possa fazer com que a coisa dê muito errado. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje, já desejando de novo um feliz ano novo para vocês, pedindo também para que vocês curtam aqui o vídeo, comentem ali embaixo e se inscrevam no nosso canal, acione o sininho de notificações. Logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, falando até um pouquinho de forma invertida, tá? Eu quero aproveitar para falar o seguinte. Nos comentários eu vi que a maioria das pessoas estava com medo desse ano por causa de uma possível recessão nos Estados Unidos. Tá? E é importante da gente trabalhar, né, como é que funciona uma recessão. Uma recessão nada mais é quando você tem um PIB que ele para de crescer, ou seja, ele decresce por 2 trimestres consecutivos. Isso é chamado já de recessão técnica. Um trimestre seria uma retração, 2 trimestres seguidos é a recessão técnica. Essa é a definição que é utilizada aqui dentro em economia. E quando você tem 2 trimestres seguidos de queda, normalmente o que acontece? A gente tem uma redução, né, da inflação, porque se você não consegue crescer a economia, quer dizer que você tem uma demanda menor por produtos. Normalmente você tem uma oferta maior do que a demanda. E quando você tem uma oferta maior do que a demanda, salvo em situações igual a do Covid, que você teve uma inflação de custos, você acaba tendo uma redução da inflação. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte: eu não imagino que uma recessão poderia trazer uma queda muito forte, por exemplo, da bolsa. Por quê? Porque a inflação nesse momento ela já está chegando próxima da meta nos principais locais do mundo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a zona do euro, núcleo da inflação, ó, que bateu quase 6%, ele teve uma queda bastante forte aqui nesse último mês. Né? Se a gente pega mensal aqui, você vê que teve uma queda, teve uma deflação de 0,6% já agora em novembro de 2023. Você vê aqui que a taxa de inflação não sendo núcleo já baixou para 2,4%, sendo que a meta é 2%. Né? Nos Estados Unidos também não está tão diferente assim. A gente vê que teve uma queda aqui bastante expressiva de 6,6%, caindo para 4% aqui no total. Então, se porventura tiver uma recessão, a inflação ela cai um pouco mais forte do que o normal e aí abre espaço para o Federal Reserve talvez até cair os juros mais rápido do que ele está prevendo. E aí a gente entra aqui, né? Quanto que o Federal Reserve está prevendo, né? Quanto o mercado está prevendo que vai cair a taxa de juros? Hoje ela está aqui em 5,4, né? O dado oficial aqui, que seria aquele patamar entre 5,25% e 5,5%. 2024 caindo no final dele para 4,6, que seria aquele patamar entre 4,5 e 4,75, o que significa uma queda de 0,75 ponto percentual, ou seja, 3 quedas de 0,25. Em 2025 indo para 3,6, quer dizer, mais 100 bips de queda, e em 2026 mais 0,75 de queda ou 75 bips aqui. Essa é a projeção atual. Se vier uma deflação, o que acontece? Essa curva aqui ela inclina um pouco mais para baixo aqui, o que não traz tanto problema. Quem sabe aqui até entra no 1%, né, 0,5%, alguma coisa assim, para conseguir conter a inflação. Então, para mim, recessão, sinceramente, não é um problema para a questão
do Bolsa ano que vem ou o próprio S&P 500 ano que vem, tá? Para mim, isso já ficou para trás, tanto que hoje a maior parte do mercado já acredita em um cenário que a gente considera, a gente chama de soft landing, né? Algo que quem conseguiu lá atrás foi o Alan Greenspan, né? O presidente do Banco Central americano lá na década de 90, chegou a ficar até o iniciozinho de 2000. Ele talvez seja até hoje o mais longevo dos presidentes de Banco Central dos Estados Unidos e que atuou muito bem naquelas crises ali na década de 90, conseguiu fazer com que a economia, né, fizesse aquele soft landing. E o que significa esse pouso mais macio, né, que é o soft landing? A gente teve ali na década de 90 uma alta muito forte da Bolsa dos Estados Unidos, que acabou coincidindo depois no final com a bolha das .com de tão caras que ficaram essas empresas. Mas teve um período bastante grande que as pessoas puderam aproveitar. Hoje o cenário mais esperado seria esse. Tá? Então eu não acredito nessa questão da recessão como um trigger de super queda no Brasil. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria elencar aqui como risco no Brasil talvez seja o grande ponto que trouxe o Brasil para esse cenário atual. E qual é o cenário atual do Brasil quando o estrangeiro olha para o Brasil? O estrangeiro olha para o Brasil hoje e ele vê um país que tem muita segurança em relação aos outros. Por quê? Porque geograficamente ele está longe das principais tensões, que é a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel. Né? É um país que ele produz muitas commodities, né? É o principal exportador de vários alimentos, então ele tem hoje segurança alimentar, por exemplo, e é um país que acaba que a própria balança comercial está trazendo muito dólar aqui para dentro. Então eu estava olhando os dados aqui da balança comercial preliminar, né? E aqui tem a parcial do mês, para o vídeo não ficar muito longo, vamos direto aqui para o acumulado do ano. O acumulado do ano, a gente vê que de janeiro a dezembro de 2023 a gente tem um saldo da balança comercial de 95,9 bilhões de dólares. E ainda falta aí alguns diazinhos, né? Porque isso aqui é dezembro até a quarta semana, ainda falta um pouquinho. Ano passado, nesse mesmo período, era 61,5 bilhões. Então, esse número aqui aumentou muito. Por quê? Exportações subiram 1,6%, apesar da queda do dólar, e importações caíram 11,3% aqui, né? Então o saldo teve uma alta muito grande de 59,1%, que é a divisão desse número por esse número. Então esse saldo da balança comercial, você vai chegar num ponto que é o seguinte, né? Esse dinheiro está entrando no Brasil. Esse dinheiro, quando entra no Brasil, ele precisa ser convertido de dólar para real. É claro que uma empresa que tem dívida no exterior, ela pode deixar o dinheiro no exterior e pagar a dívida dela no exterior. Muitas empresas com o juro alto acabaram fazendo isso, mas né, de emitir dívida no exterior. Então tem algumas, inclusive, que estão pré-pagando as dívidas lá fora. Mas o mais normal que aconteça é esse dinheiro entrar aqui no Brasil. E quando entra no Brasil, ele precisa ser convertido. E aí o que acontece? Existe uma pressão para a queda do dólar. Por quê? Porque se o dólar que está entrando aqui, a empresa tem que vender para trocar ele por real, alguém tem que comprar esse dólar para trocar por real. E aí o que acontece? Quando você pressiona esse dólar para baixo, ele vai caindo, que é o que está acontecendo agora. Mas por que eu disse que isso é um risco? Né? O principal risco é o seguinte, na hora que ele vai caindo, esse patamar do dólar, a indústria brasileira ela se torna menos competitiva. Começa a ficar mais barato importar os produtos de fora. E aí a gente pode ter uma inversão dessa balança comercial. Eu não sei se essa taxa de equilíbrio é em 4,80, se é em 4,70, se é em 4,50, se é em 4,20 ou se é em 3 e pouco. Tá? Mas o que acontece é que à medida que esse dólar for caindo,
a gente vai ter cada vez mais dificuldade do agronegócio gerar os bons resultados, a Vale gerar bons resultados, ou até mesmo a Petrobras, por exemplo, gerar bons resultados, PetroRio e etc., outras empresas exportadoras. Então é muito importante que a gente fique de olho no patamar do câmbio, porque grande parte da segurança que o investidor estrangeiro vê no Brasil está ancorado nos altos resultados da balança comercial. E esses altos resultados da balança comercial, eles podem ir para o espaço se o dólar acabar caindo muito. Então, esse é um dos primeiros pontos. Tá? Eu, particularmente, espero que o governo intervenha em algum patamar de preço ali. Eu até consideraria por chute alguma coisa próxima de R$ 4,50. Aí o governo começa a entrar comprando divisa, aproveita, aumenta a reserva dele, cambial, né? Aumenta essa segurança e deixa o dólar aí mais tranquilo. Como é que o dólar poderia subir, né, para compensar isso? Ele poderia subir também se o diferencial de juros do Brasil contra os Estados Unidos ficasse ficasse pequeno, né? A ponto de, por exemplo, vamos imaginar, tá? Imagina que o Brasil, ficticiamente, imagina que o Brasil caia o juro dele para 7%, por exemplo, enquanto os Estados Unidos mantém 5%. O cara pode falar assim, pô, se eu já ganho 5 nos Estados Unidos, para que eu vou ganhar 7 no Brasil? Né? O risco é muito maior, não compensa 2% só. Então, ele prefere ir para os Estados Unidos. Nesse caso, teria o efeito inverso. Né? Você iria jogar dólar, você iria comprar dólar para jogar para o exterior, ou as empresas fariam isso, ou os investidores fariam isso, eles não veriam sentido em investir no CDI do Brasil. Mas nesse momento atual, não é esperado isso até o final do ano. Né? Final do ano, CDI batendo 8,75, que é uma das melhores previsões, Estados Unidos caindo para aquele 4,75, ainda tem um diferencial de 4%, que ainda é maior do que o risco Brasil, ainda é maior do que a diferença entre as inflações dos países. Tá? Então, não vejo que esse ponto vai fazer com que o investidor gringo saia do Brasil. Mas, de qualquer forma, se o dólar cair muito, isso pode acabar acontecendo, não pelo diferencial, mas porque a balança comercial do Brasil começaria a ficar um pouco mais frouxa. Tá? Não usem apenas um indicador na análise de vocês. Lá de 2003 a 2007, o Brasil ele foi caindo o dólar ao longo do tempo, só que as commodities, por exemplo, foram subindo, e as empresas exportadoras cada vez lucrando mais, porque uma coisa compensava a outra. Então, cuidado ao analisar um indicador de forma pura. Tá? Segunda coisa que eu acho que vai ser importante, que pode impactar a bolsa, tá? Além de uma queda muito forte do dólar, é a segunda etapa, tá, da reforma tributária. Uma coisa que é importante falar é o seguinte: passou a reforma tributária, que foi uma reforma que modificou o imposto sobre o consumo. Né? A gente simplificou aqueles impostos, aqueles 5 impostos lá, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, enfim, eu não vou lembrar todos eles, mas pegou 5 impostos e transformou em 2 impostos. Essa foi a primeira fase da reforma. Dentro dessa primeira fase da reforma, promulgada no dia 20 de dezembro, o texto prevê que a nova etapa seja encaminhada ao Congresso em até 90 dias. E é mais fácil passar a segunda etapa do que a primeira, porque agora a maioria simples já resolve. Você não precisa mais dos 3/5. Tá? E aí, qual é o próximo passo? Taxar a renda. Tá? Aqui o Globo coloca como imposto de renda, mas o que mais deve afetar o mercado é essa primeira parte aqui, taxação de distribuição de lucros e dividendos das empresas para as pessoas físicas. Né? Além de mais aqui, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, como por exemplo, né, poder chegar até uma alíquota de 35%, 40% que já se fala por aí. E ainda mudanças no imposto de renda das empresas. Quer dizer, se o governo taxar isso aqui, aumentar imposto de renda das empresas, aumentar imposto de renda de pessoa física, obviamente que a bolsa vai sentir, cara, não tem como não sentir. Né? Você compra a Taesa, por exemplo, que é uma empresa que distribui praticamente 100% do lucro dela, porque você vai receber, sei lá, 8, 9% ao ano. Se tiver uma alíquota de 20%,
cara, esse valor vai para 7,2. Mesmo que a taxa de juro caia no Brasil, parte disso não vai ser compensado. Vai ter que cair o preço da ação para que ela recupere esse valor. Então, essa taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas pode sim atrapalhar o resultado das companhias, tá? Então tem queda muito forte do dólar, que pode tornar as empresas brasileiras exportadoras um pouco menos competitivas do que está hoje, né? Hoje é quase como se o Brasil fosse a primeira divisão e muitos outros países são a segunda divisão, tá uma diferença gritante. Essa questão é o segundo ponto da taxação, e o terceiro ponto aí tem mais com o cenário externo. Tá? A gente sabe que o mundo está começando a ter algumas modificações geopolíticas, né? A gente começa a ver a Rússia entrando mais de novo no cenário internacional, e a gente começa a ver a China querendo botar a cabecinha de fora para ganhar aí essa liderança econômica e política mundial dos Estados Unidos. Nesse ínterim todo, a gente tem uma eleição lá nos Estados Unidos para acontecer, e que, se não tiver problemas nas primárias ou ali na Suprema Corte dos Estados Unidos, que ainda tem que passar o crivo do Donald Trump, a eleição tende a repetir aquilo que foi em 2020. Então vai ser Joe Biden contra Donald Trump, né? Donald Trump foi um cara que teve uma política mais rígida com relação à China, muito mais protecionista, colocando as empresas dos Estados Unidos mais dentro do próprio país, vamos dizer assim, reduzindo impostos para que elas ficassem mais competitivas em relação ao restante do mundo. Naquele período, o dólar acabou favorecendo o dólar, né? Ele ficou mais forte do que as outras. Nesse sentido, seria bom para contrabalançar essa questão brasileira, mas o que aconteceu? O déficit dos Estados Unidos acabou subindo muito também naquele período, né? E por outro lado, né, o Joe Biden também não ficou atrás, o déficit também subiu muito. Hoje a gente vê aí uma dívida dos Estados Unidos aí ultrapassando os 33 trilhões de dólares, por exemplo. E por quê? Porque teve aumento de gastos públicos. Então, um ali quer cortar gastos, né, quer cortar as coisas, mas gasta mais do que arrecada, e o outro está fazendo aquele gasto também, né? Então os dois acabaram aumentando bastante ali o déficit dos Estados Unidos e acabaram aumentando a dívida pública americana. E é claro, né, se você tiver qualquer receio, qualquer medo com relação à soberania dos Estados Unidos, aí sim a gente pode ter uma crise muito forte. É claro que isso a gente nunca sabe quando vai acontecer, pode acontecer ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode nunca acontecer também, tá? Mas é um ponto que é importante da gente citar. Esses são os 3 pontos principais. E como no início eu acabei falando sobre a questão da recessão, agora no final eu vou falar sobre a questão do déficit primário do Brasil, tá? E por que que ele talvez não seja um problema assim tão grande em termos de economia aqui no Brasil, pelo menos não para o próximo ano. É claro que se o Brasil tiver déficits crescentes ao longo de 2, 3, 4 anos, aí ele passa a se tornar um problema. Mas acho que isso não bate no próximo ano. Primeiro, o mercado ele vive de expectativas, né? Então o governo ele tem uma meta lá de zerar o déficit primário em 2024, essa foi a meta do arcabouço fiscal, né? Vamos pegar o ponto menor dessa meta, porque é 0% com tolerância de 0,25. Então, o Brasil ele tem ali um déficit de 0,25 possível dentro do arcabouço fiscal para o ano que vem. O mercado hoje, ele espera um déficit de 0,80. Tá? Então, se, por exemplo, o governo conseguir entregar um déficit de 0,50, é pior do que o arcabouço fiscal. Ele não bate a meta, mas é melhor do que o mercado espera. Então, a tendência seria a bolsa subir,
né? Por outro lado, aqui, eu acho que é importante da gente citar o seguinte: a dívida líquida do setor público do Brasil não é algo que vá trazer problema para o investidor estrangeiro. Porque o investidor estrangeiro está vendo no mundo inteiro dívida líquida do setor público acima de 100% do PIB, em diversos países, inclusive países emergentes. E o Brasil hoje, esse ano, a projeção para acabar em 61%, ano que vem 64% e em 2026 69,5%. Né? É claro que é uma dívida muito alta. Se a gente imaginar que em 2024 o PIB brasileiro vai estar lá em 11,5 a 11,8 trilhões de reais, 64% vai ser mais do que 7,3 trilhões de reais. Mas quando a gente pega aqui o relatório da dívida pública brasileira, a gente vai ver que o Brasil chegou em novembro aqui com uma dívida pública federal de 6,3 trilhões. Para vocês terem uma ideia, os indicadores para o estoque da dívida pública que foram aprovados eram um mínimo de 6,4 e o máximo de 6,8. Então o Brasil, na verdade, ele está entregando um resultado menor do que o mínimo de dívida, né, que são 6,33. Ok, se dezembro subir um pouquinho, vai ficar aqui perto do mínimo, né, vai ficar em 6,4, no máximo 6,5. Por quê? Porque nesse ano o Brasil teve uma emissão líquida de dívida negativa. Quer dizer, o Brasil promoveu mais resgate do que emitiu o título. Quer dizer, ele pagou 179 bilhões de dívida. Ah, mas então por que a dívida subiu de 5,9 trilhões para 6,3? Porque tiveram juros que foram apropriados à dívida de 553 bilhões. Então ela aumentou 373. O que está acontecendo com o juro agora? O que está acontecendo com a inflação controlada? Está caindo o juro no Brasil. Então a tendência é que mesmo com dívida maior, esse juro apropriado aqui seja muito menor no ano que vem. Tá? Então ele vai impactar muito menos a dívida. Tá? Agora, também não achem que o Brasil, né, reduziu aqui a dívida por causa disso, porque isso também não é correto. Se a gente olhar aqui embaixo, tem um gráfico aqui que é bacana, que mostra exatamente isso. Ó. Em dezembro, o Brasil tinha uma reserva de liquidez de 1 bilhão e 100 e agora tem uma reserva de 909 milhões. Não é que o Brasil economizou 170 bilhões, não. O Brasil ele não emitiu a dívida porque o custo estava caro. Ele preferiu trabalhar com uma reserva de liquidez um pouco menor nesse período agora. Então, quando cair um pouco mais o custo da dívida, é provável que o Brasil recomponha essa reserva de liquidez, o que é uma política completamente certa, pelo menos na minha opinião. Tá? Então, essa questão do déficit primário, ela é importante e pode fazer preço. Eu até colocaria aqui como um quarto ponto. Só que precisa ser um déficit primário que seja maior do que o desse ano. Tá? Qual é o desse ano? O desse ano aqui, ó, deixa eu ver porque eu cheguei a abrir aqui. Ó, contas do governo registram déficit de 114 bilhões de janeiro a novembro. O próprio secretário aqui do Tesouro Nacional, Rogério Seron, fala que o rombo do ano deve ficar próximo a 125 bilhões. Se ano que vem a gente tiver um rombo maior do que 125 bilhões, o que é muito difícil porque vai entrar muita receita nova, principalmente das novas reformas que vão vir, né, e tudo que o governo está fazendo para arrecadar mais, aí sim isso pode trazer a bolsa para baixo. Mas é muito plausível que o governo não bata a meta do arcabouço e a bolsa ache isso ainda positivo, porque as previsões já são muito ruins. 0,8% em cima de um PIB de 11,8 trilhões que é esperado para o ano que vem, a gente está falando aí de um déficit esperado pelo mercado entre 90 bilhões e 100 bilhões de reais. Tá? Então, caindo um pouquinho em relação ao desse ano. O Brasil ele consegue levar isso. Isso é o que o Brasil vai ter de economia de juros. Então, eu não vejo o déficit como problema, volto a dizer, a não ser que ele fique maior do que o desse ano e aí o mercado comece a projetar que o Brasil pode ter déficits crescentes.
Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os pontos, na minha visão, macroeconômicos que podem fazer a bolsa dar aquela escorregada, ou pelo menos até pode fazer com que a bolsa dê algumas oportunidades de compra ao longo do ano, por que não? Né? Imagina que saia ali a reforma tributária e fale que os dividendos vão ser taxados em 25%. O mercado está esperando alguma coisa entre 15% e 20%, por exemplo. E aí a bolsa despenca por causa disso. Aí depois vai para a Câmara, vai para o Senado, aí faz um acordo, negocia e fecha em 17,5%. Ou fecha no próprio 20%. Aí o mercado respira aliviado e volta. Você que comprou na baixa, se aproveitou, né? Então é mais ou menos por aí. Tá? Esses são os pontos que podem fazer a projeção não acontecer ou, porventura, cair, ter alguns pontos ali de compra. Tá? Outro ponto também que falam que eu acho muito difícil de acontecer é os Estados Unidos não começar a baixar a taxa de juros. Acho quase impossível que isso aconteça nesse momento atual, né? A inflação teria que reinverter e começar a subir de novo para que os Estados Unidos volte a manter o juro mais alto. Enfim, acho muito improvável que esse tipo de coisa aconteça. Enfim, pessoal, abraços. Agora sim eu vou me despedir. Bons investimentos. Se você não conhece o Dica de Hoje, não deixe de entrar lá em dicadehoje7.com, ou se não, conhecer a nossa área de membros com os nossos produtos de assinatura. Lá sim, a gente faz recomendações de ações, de fundos imobiliários, estratégias com opções, a carteira plena, que aí já considera a carteira como um todo, renda fixa. A gente tem também produtos de criptomoedas, internacional, enfim, tudo que você precisa para conseguir investir melhor. Todas as recomendações estão lá, você só precisa pegar, copiar e comprar na tua corretora. Abraços, bons investimentos, até a próxima e nunca se esqueça, né, pessoal? Construir leva tempo. Tchau, tchau.